no meio da bagagem, no meio das mulas, para que ninguém visse ele, porque ele estava com vergonha, mas não fugindo da responsabilidade. Ele era uma pessoa tímida, acanhada, como aquele que tem às vezes vergonha de falar em público, né? Não pode receber um elogio que fica vermelho, pessoa acanhada. E isso você vence com o tempo. Você vai superando isso, né? A experiência vai te fazendo vencer o acanhamento. E pode ser um problema, mas não chega a ser algo grave, né? Algo que te deixe, que te leve para o pecado. Mas tem a timidez, que é a timidez ligada ao medo, a covardia. E isso é perigoso. E Jonas, ele representa aquele que ficou com medo. Deus manda ele ir para um lugar, ele vai para outro. Completamente diferente. Ele toma outro rumo, porque tem medo. Porque não quer cumprir aquilo que Deus determinou para a sua vida. A palavra de Deus nos mostra lá em 1 Reis, capítulo 18. Um homem tremendo, fazendo coisas impressionantes no seu tempo, se tornando um herói da nação, Elias. E é muito lindo esse texto. Eu vou ler para vocês, 1 Reis 18, versículo 17. Quando Acabe, o rei de Israel, Acabe casado com Jezabel, e encontra Elias, ele repreende Elias, né? Quando viu, 1 Reis 18, 17, quando viu o profeta, Acabe disse: então é você que está aí, você é o maior criador de problemas de Israel? Eu estou lendo numa tradução, na nova tradução da linguagem de hoje. E Elias respondia: eu não sou criador de problemas para o povo de Israel. Respondeu Elias: você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. O povo não falou nada. O povo estava com medo. O povo estava com medo, estava na dúvida de quem era Deus, de quem eles deveriam servir. Um tempo de incredulidade, um tempo de idolatria na nação. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450, agora tragam 2 touros, e os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços, ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro, e aí os profetas de Baal vão adorar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este aqui é Deus. E todo o povo respondeu: está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem o touro e preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam, e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. Então, irmãos, das 9 da manhã até meio-dia, eles ficaram orando. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou que tenha ido ao banheiro. Então vocês vejam aqui a ousadia de Elias, né? Deve ter sido tremendo isso aqui. Olha, irmão, se eu tivesse a oportunidade de ver alguma coisa, essa seria uma das coisas que eu gostaria de ver. Porque Deus, nosso Deus é atemporal. Quando eu estiver no céu e Ele falar: vocês querem ver algo da história? Eu vou querer ver aquela cena de Elias e os 450 profetas de Baal.
Liga aí, Senhor, o videotape, que eu quero assistir, eu quero ver Elias gozando deles. Foi tremendo. Talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde. 3 horas da tarde. Os caras estão ali 6 horas e nada. Porém não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar, do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos, que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta, em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou lenha no altar. Cortou o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com águas e a derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando. E ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela 3ª vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Então, irmãos, quem vai acender uma fogueira? Você já viu alguém acender uma fogueira e mandar jogar água em cima da lenha? Água é combustível. Ele mandou jogar água 3 vezes. Pode encharcar isso aí de água. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, é Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon, e ali os matou. Glória a Deus, amém? Que tremendo, né? Um homem cheio de coragem. Mas em outro momento, em 1 Reis 19, 1-5, diz assim: o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Dá para entender isso, irmãos? Que coisa. Primeiro, tanta coragem, e depois ele se acovarda. Fica com medo de uma mulher. Demoraram para reagirem, mas fica com medo. E foge das suas responsabilidades. Vai embora. Faz que nem Jonas. Vai para outro lugar. E quantas vezes os homens agem dessa forma? Quando eu falo homem, eu estou falando mesmo do sexo masculino, porque a maioria que foge das responsabilidades, na maioria das vezes, os que fogem são os homens. Fogem daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Fala para o seu irmão que está do seu lado: não foge não, meu irmão. Foge não. O medo pode atingir até homens como Elias, pois a Bíblia diz que ele era um homem
como qualquer homem. Né? Tiago 5,17 diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então Elias sofria das mesmas lutas que nós sofremos, do mesmo cansaço que as batalhas espirituais provocam na nossa vida. Cansaço, desânimo. Elias sofria disso também. E ele teve um momento na sua vida de desânimo, de cansaço. O medo tem como sinônimos a covardia e a timidez. São sinônimos de medo. Essa timidez que nós encontramos na palavra de Deus. E essas características, elas roubam de nós a coragem e a vitória em situações que vivemos. Somos literalmente roubados. Mas o pior é que a timidez, não no sentido mesmo de ser acanhado, mas nesse sentido de medo, ela pode contaminar os que estão ao nosso redor. Esse medo contamina. Tanto contamina que o Senhor mandou criar leis de guerra no Velho Testamento contra o medo e contra a timidez. Deuteronômio 20, versículo 8, quando fala sobre a guerra, o Senhor manda o seguinte: e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Então, na hora da batalha, na hora da guerra, então o Senhor avisou os seus oficiais para dizerem o seguinte: manda o seguinte recado: quem tiver com medo, manda voltar para casa, porque nós vamos entrar numa guerra, e na hora de entrar na guerra, se tiver alguém com medo, ele vai contaminar os outros, vai contaminar o coração dos outros, vai influenciar o coração dos seus irmãos, com o medo e com a timidez. Deus mostrou isso para Gideão, quando Deus falou com Gideão, lá em Juízes capítulo 6, mostrando para ele que ele era tímido. Você vê lá o diálogo, quando o primeiro encontro que Deus tem com Gideão, começa um diálogo estranho. O anjo vê Gideão e fala: varão valoroso. O Gideão responde: Senhor, o que é de nós, né? Olha só. Gideão fala como um coitado medroso, está com medo, está escondido, sofrendo aperto e opressão dos midianitas, que estavam oprimindo Israel naquele tempo. E o Senhor começa a falar: vai, né? Olha, ele fala assim: ai Senhor, olha, o que é de nós? Nosso povo está escravizado, nossa lavoura aqui, tudo que a gente planta e colhe, os midianitas levam embora. O que é da gente? E aí o anjo fala: vai nessa tua força, varão, e você derrotará todos os teus inimigos como se fossem um só. Parece que um está falando uma coisa e o outro está falando outra. Não estão se entendendo. Por quê? Porque Deus está vendo Gideão como ele é, e não como ele se sente. Deus está olhando para Gideão e vendo o homem que vai fazer algo muito grande, e não sabe, e que ainda não sabe quem ele é, e muitos não sabem quem são, muitos vivem com medo, e ainda não sabem que Deus te levantou, que Deus tem um chamado para a sua vida, um propósito para a sua vida, para que se cumpra, para que você faça algo relevante nesta terra, que abençoe as pessoas. Por que não dizer algo grande? Amém? Porque Jonas se escondeu, Elias foi se esconder na caverna, e Gideão estava escondido no lagar. Estava ali malhando trigo no lagar, no lugar onde se moía as uvas, onde se pisava nas uvas. Não era lugar para se malhar o trigo, né? Para limpar o trigo. Estava todo mundo se escondendo, fugindo das suas responsabilidades por causa do medo, por causa da timidez. Com medo de enfrentar o problema,
com medo de enfrentar a dificuldade que estava na sua frente. E todos eles foram bem-sucedidos quando tiveram a coragem de enfrentar os problemas. Tanto Elias, porque Deus foi dentro da caverna buscar Elias. Jonas, Deus estava lá no barco. Deus estava no porão do barco com Elias. Deus vai no buraco que você entra, onde você se esconde. Deus foi no lagar, lá aonde o Gideão estava malhando trigo. Não tem lugar para você se esconder de Deus. Fala para o teu irmão, não tem lugar para você se esconder de Deus. Não tem buraco, meu irmão. Deus vai te buscar aonde você se enfia. Amém? Glória a Deus. Nosso Deus é muito bom. E Deus mostrou isso para Gideão também. Primeiro para ele. E depois, quando Gideão foi lutar, ele levou 32 mil homens para lutar contra 123 mil. 32 mil para lutar contra 123 mil. Tinham 4 homens para cada israelita. Aí Deus manda um recado. Gideão, Juízes capítulo 7, versículo 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo que era a lei de guerra que Deus já tinha falado no passado. Quem for covarde e medroso. Aí já mudou aqui o medroso, do tímido, já traduziu por medroso. Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Aí alguns voltaram, certo? Certo? Não. De 32 mil, 22 mil foram embora. 22 mil covardes. E com medo. Estavam 22 mil ali com medo. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Aí, meu irmão, como Deus gosta de fazer algumas coisas estranhas com a gente, né? Ele fazia já naquele tempo. Aí ele fala para Gideão, é muita gente ainda. Né? Parece que Gideão, acho que olhou para ele e falou, peraí, você não sabe contar? Você não contou? 123 mil, agora ficou 10. Tem 12 para cada um. Senhor, para ser mais exato, 12,3 para cada homem. Aqui, é 12 mais um anãozinho para lutar. Com cada homem nosso. E o Senhor disse que tem muito. Deus falou, tem muita gente. E eu não vou contar a história de Gideão hoje. Só resumindo, sobrou 300. E com 300, Deus deu uma grande vitória para eles, para o seu povo. Amém? Apenas com 300. Ele precisava de 300 corajosos e atentos, preparados para a batalha. Não adiantava só ter coragem. Coisa tremenda, né, irmãos? Então, amados, entenda, pessoas podem ser extremamente corajosas e logo depois tímidas e covardes, como aconteceu com Elias. Quando você não tem coragem, você toma prejuízo. Eu já vi gente tomar prejuízo porque foi tímido na hora de pôr ordem na casa, de pôr ordem na empresa. Foi tímido. Não teve a coragem, ter pulso firme. Aí você leva prejuízo. Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Fala sobre o rei Asa. Eu quero falar rápido sobre o rei Asa também. 15, versículo... Deixa eu ver aqui. Segunda Crônicas, vamos lá. Segunda Crônicas 15:1, diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará.
E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Então era uma bagunça. Sem sacerdote que o ensinasse, muitos dias sem o verdadeiro Deus, estavam adorando e idolatrando outros deuses, e sem lei, não havia lei, cada um fazia o que queria. Aí no versículo 4, mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Então, muita opressão, um tempo de muita angústia. Mas naquele tempo, Asa começou a fazer algo muito bom no meio daquele povo. Né? Deus disse que ouviu a voz de Asa. E Asa promoveu uma grande limpeza no reino. Ele limpou, ele tirou os ídolos, ele limpou o templo de Deus, ele jogou os ídolos que o povo adorava fora. E quando ele começou a fazer isso, Deus se agradou. Ele tirou a idolatria do meio do povo, ele levantou sacerdotes que ensinassem a palavra de Deus, ele voltou a realizar os sacrifícios a Deus, e Deus trouxe paz e prosperidade para toda a nação. Paz e prosperidade. E eles que viviam em guerra e aflição, em perturbações, como nós lemos aqui, desfrutaram de paz até o ano 35º do rei Asa. Então foram aproximadamente 3 décadas de paz e prosperidade. Porque Asa estava fazendo o que agradava a Deus. Só que aí chegou no 2 Crônicas 16, vem o medo de novo. 2 Crônicas 16, versículo 1 diz assim: no ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá. Subiu contra ele. E edificou a Ramá, para ninguém deixar sair, nem entrar a Asa, rei de Judá. Então se opôs a ele. Se colocou na frente dele para destruir ele. Porque Israel e Judá estavam em guerra. Então tirou Asa. Aí o que Asa fez? No capítulo 14, que eu não li para vocês, os etíopes vieram contra Judá com 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Aqueles carros de guerra deles eram carros que matavam muita gente. Então eram armas especiais, que seriam para o nosso tempo, para o século passado, os tanques de guerra, né? Por isso que não tinha tanto, eram 300, mas eles tinham. O povo de Israel não tinha. O povo de Judá, aliás, o povo de Judá não tinha. O povo de Judá naquela época era 500 mil soldados, era um grande exército. Só que era 1 milhão de etíopes, um exército imenso, poderoso, que vinha fazendo um estrago até chegar em Israel. Vinha derrotando todo mundo, né? Estavam invictos. Desculpa, irmãos. Os etíopes, 1 milhão. O que Asa fez? Asa clamou a Deus. Buscou o Senhor. E Deus deu uma grande vitória para eles. Eles derrotaram os etíopes. Chegou no versículo 15, ele promove uma limpeza no reino. Vem prosperidade sobre a nação. No 36º ano, se levanta um exército contra ele. O exército de Israel. Vem contra ele. Se opõe diante dele. Ele, em vez de buscar a Deus, ele erra, ele fica com medo. Ele não confia em Deus. Então, versículo 2 diz assim, capítulo 16: então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que havia em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa,
e enviou os capitães dos exércitos, que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon, e a Dan, e a Belmaim, e a todas as cidades de munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de edificar a Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá, e a sua madeira, com que Baasa edificara, e edificou com isto a Geba e a Mispá. E naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, ou o profeta, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus? Por que confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Na verdade, Deus não queria que ele se unisse à Síria, mas que ele tanto vencesse a Baasa, como vencesse a Síria também. Deus ia dar vitória para ele contra os seus inimigos, todos. Ele não precisava fazer aliança com os inimigos. Deus era com ele. Porventura não foram os etíopes e os líbios, um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém, agora Asa, em vez de se humilhar e falar: errei, pequei, desagradei a Deus. Porém, Asa se indignou. Asa já estava soberbo, estava arrogante, não ouviu a voz de Deus. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. Bom, queridos, e aí passou mais um pouquinho de tempo, ano 39, ele ficou doente, uma doença grave, muito grave. E termina dizendo que, em vez dele buscar a Deus, ele continuou longe de Deus, sem buscar o Senhor, desagradando ao Senhor, e morreu da doença dos pés. E não buscou a Deus, e nem pediu para que Deus o curasse. Por causa do quê? Por causa do medo, por causa da timidez. No momento de medo, ele se desvia de Deus, se desvia de buscar a Deus. E a gente podia dar muitos exemplos aqui, mas eu vou avançar. Então, a timidez, ela rouba muita coisa da nossa vida. A palavra de Deus nos dá um exemplo de como nós devemos agir. Eu vou ler para vocês sobre Neemias. Neemias 15, Neemias 18, 15 a 18. Você pode abrir aí. Neemias foi levantado por Deus para restaurar os muros de Jerusalém. Os muros haviam caído, o povo já havia sido levado para o cativeiro, o templo estava em ruínas, a cidade de Jerusalém estava em ruínas, os muros estavam destruídos. Uma cidade sem muro é uma cidade que não tem proteção. Ela fica fácil de ser conquistada. Hã? Eu falei Neemias 18? Neemias 18. Não tem 18? Isso é... Neemias 18 é heresia, né? Neemias 4. Neemias 4, 15. Deixa aí. Só que Deus colocou um propósito na vida de Neemias. Deus colocou para ele uma responsabilidade e algo no seu coração. Volte para Jerusalém. Volte para Jerusalém e reedifique os meus muros. E Neemias, ele era um homem determinado e corajoso. E nada fazia com que ele ficasse com medo. E ele voltou para Jerusalém.
Ele se organizou, levou o povo de volta para Jerusalém e começaram a reedificar os muros. Só que, meu irmão, toda vez que você vai fazer algo que agrada a Deus na tua vida, o diabo se levanta contra. Você começa a pôr ordem na tua vida, o diabo se levanta contra. Você começa a buscar santidade para a sua vida, o diabo se levanta contra. Tudo que você vai fazer que agrada a Deus, o inimigo se levanta. Ele vai tentar de todas as formas fazer com que você desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Por que você não tem preguiça de ler uma revista, de ler um livro de qualquer coisa, mas quando você vai ler a Bíblia, você sente preguiça, sente sono? Eu não consigo ler a Bíblia que eu já começo a dormir. Ô, meu irmão, eu podia até mandar você dormir, mas não convém. Convém que você leia a Bíblia, né? Convém que você busque a Deus. Eu não posso orar que eu já tenho sono. A nossa carne também é uma resistência às coisas de Deus. Aliás, eu já preguei aqui uma vez, sempre quando tem algo novo na sua vida, uma luta se levanta. Você recebe uma promoção, pode saber que no lugar lá da tua promoção, foi Deus que te deu, Deus que abriu a porta do seu trabalho, mas ali sempre existe algo que você vai ter que vencer e conquistar. Sempre uma luta vai se levantar para tentar roubar algo que Deus está colocando na tua mão. É que nem o povo de Israel quando recebeu de presente a terra prometida. Deus falou: olha, a terra é de vocês, eu dou para vocês. E eles foram lá, já era deles, Deus já havia prometido, só que haveria luta. Eles iriam ter que lutar contra os gigantes. O povo ficou com medo. Ficaram tímidos. E na hora do medo e da timidez, o que eles fizeram? Moisés, você é o culpado. Você nos trouxe aqui para morrer. O medo e a timidez fazem com que as pessoas joguem a culpa nos outros. Alguém tem que receber a culpa. Eles não olharam para eles, olha, é o seguinte, nós somos culpados, nós estamos morrendo de medo aqui. Não, ninguém falou isso. Eles acharam argumentos, e as pessoas encontram argumentos sempre para não cumprir aquilo que Deus tem para a vida dela, para fugir das suas responsabilidades. Argumentos é encontrar desculpa. E tentam culpar os outros. E no caso foi assim: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer. Não, eu não trouxe ninguém para morrer aqui. Eu trouxe aqui para vocês vencerem, para vocês serem prósperos, para vocês vencerem os gigantes. Não, nós somos gafanhotos. Nós somos gafanhotos, como gafanhotos aos olhos deles. Então as pessoas fogem. O medo rouba aquilo que Deus tem para elas. E na nossa vida, muitas vezes, eu já contei aqui, irmãos, já dei testemunho da minha vida. Quando eu fiquei desempregado foi por causa do meu medo, por causa da minha timidez, por não enfrentar os problemas que Deus colocou na minha frente. Eu encontrei muitos argumentos para sair de um bom emprego em que eu estava e ficar desempregado. Encontrei soluções, meu Deus, e olha, o nome de Deus estava em tudo. Deus vai me abençoar, Deus vai me ajudar. Aí montei uma empresa de representação de autopeças, uma porcaria, não deu nada certo. Porque Deus não estava naquilo. Quando Deus não está no negócio, irmão, não adianta você dizer que Ele está. E as pessoas costumam dizer que Deus está. Mas foi Deus que mandou você fazer? Não, eu estava fugindo do que Deus tinha para a minha vida. Estava fugindo. Então vem os problemas. E Deus continua te amando, Deus continua tendo misericórdia, e Deus continua com você. Então Ele foi lá comigo, Deus estava comigo ali, porque Deus me deu experiências, Deus me fez crescer, Deus teve misericórdia de mim, mas não era onde Ele queria que eu tivesse. Então não foi abençoado, não fui abençoado. Deus continuava falando comigo, até eu entrar no lugar que Ele queria, até entrar no rumo. Entrei, Deus abençoou, em um mês, Deus abriu uma porta, eu estava trabalhando de novo numa outra empresa. Cheguei lá, em uma semana, os problemas que eu deixei na empresa anterior, estavam ali me esperando. Né? Deus já permitiu, tudo lá, os demônios, tudo ali. Opa, estamos aqui, você não vai vencer. É o que o diabo fala para você, você não vai vencer. Nessa hora você tem que ser que nem Neemias. Eu vou vencer. Eu vou edificar os muros. Eu vou cumprir o que Deus colocou na minha vida.
Uma semana, e eu já estava pensando em sair da empresa nova, do emprego novo, que foi um milagre de Deus, a porta que Deus abriu, uma benção. Com uma semana eu estava voltando para casa abatido. Ah, meu Deus, tudo de novo. Puxa vida, já começou a perseguição. Será que eu vou ficar nessa empresa? Na minha cabeça eu já estava vendo, eu de novo desempregado. Olha como o diabo é. Já achando que não ia dar certo, que eu não ia ser capaz. Aí Deus levantou um homem que falou comigo. Naquele fim de semana, era uma sexta-feira, naquele fim de semana Deus tratou comigo, levantou um homem e falou: não, você está ali porque Deus te colocou naquele lugar, e é lá que você vai vencer. É ali onde você vai ter a tua vitória, é ali onde você vai conquistar sonhos, é ali onde Deus vai fazer você prosperar. Você não está lá à toa, rapaz, levanta a cabeça, deu um chacoalhão em mim, e eu dei glória a Deus por isso. Na segunda-feira eu era outro homem. Na segunda-feira eu fui feliz para o lugar, falei: não, eu tenho aqui, eles são o meu alimento. E lá eu cresci, prosperei, a perseguição não acabou. Mas lá Deus deu vitória, prosperei, ganhei dinheiro, viajei para os Estados Unidos, tudo, fui honrado naquele lugar, toda a bênção. Mas na primeira semana, eu estava pronto para talvez desistir da promessa de Deus. Aleluia. E Neemias estava lá, estavam os inimigos todos furiosos. Quem falou que Neemias vai construir muro aqui? Nenhum. Aí já se levantaram, já se juntaram todos para uma guerra, para impedir o povo de Israel, se fosse preciso, com armas, para que eles não edificassem o muro, os muros de Jerusalém. Só que Deus estava no negócio. E quando Neemias ouviu o aviso deles, que eles iam ser mortos, iam ser destruídos, porque o diabo é assim, meu irmão, o diabo manda recado. Mas o diabo é um covarde. O diabo é que é covarde, e ele quer que você seja covarde. O diabo sabe quem é você. Você é filho de Deus. Você tem a presença do Deus vivo com você. O inimigo sabe do que você é capaz se você tomar uma postura correta. O inimigo sabe que ele perde de você se você andar de verdade com o teu Deus, se você se humilhar na presença dele. Ele sabe disso. Mas ele vai fazer o quê? É uma guerra psicológica. Você é um coitado, você não presta, você é um fraco, você vai apanhar de mim. Ele sabe que ele vai apanhar de você, mas ele vai falar: você vai apanhar de mim, sou mais forte que você, né? E aí, meu irmão, Neemias 18, versículo 15, aqui é o nosso exemplo. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um com a sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, e os escudos, e os arcos, e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos ombros, e edificavam. E o que tocava trombeta estava junto comigo. O que tocava a trombeta estava junto com ele pelo seguinte: se precisasse, Neemias falava assim: toca, dá o toque aí na trombeta de guerra. E ele dava o toque de guerra e todo mundo partia para a guerra. Falou que nós não vamos parar a obra que Deus colocou na nossa mão. Amém? Não vamos parar de fazer o que Deus está colocando na nossa vida. É para pôr ordem na nossa vida? Então põe ordem na sua vida. Para pôr ordem na sua casa, põe ordem na sua casa. Amém, querido? Vai em frente, Deus é com você. Aleluia. Então, amados, em nossa vida, quando estamos edificando algo bom, o diabo sempre irá tentar nos parar com mentiras e com medo. E eu falei para vocês porque o povo não entrou na terra. Então agora presta atenção no que eu vou falar. A timidez roubou as riquezas do povo de Deus, em várias situações. Timidez, ela roubou. Asa entregou o ouro para o bandido, entregou os tesouros. Então, além dele diminuir o ouro que ele tinha, as riquezas que Deus tinha dado para o povo, ele foi e tirou do templo o ouro, deu para o rei da Síria ajudar ele, e depois Deus mandou dizer para ele: olha aqui, seu covarde, se você tivesse pedido para mim, você ia tanto vencer
Israel como ia vencer o rei da Síria também. Pois a partir de agora, para quem você deu ouro, vai haver guerra entre você e ele. Porque esse ouro que você deu para ele, ele vai querer mais. Ele vai querer tudo. Então não faça alianças com o diabo, faça alianças com Deus, amém? Glória a Jesus. A timidez nos faz perder tempo. O povo de Israel demorou 45 anos para entrar na terra prometida. A promessa ficou ali, era deles, não foi retirada deles. Uma outra geração entrou. Entrou o povo, mas outra geração. Os de 20 anos para cima morreram todos. Perderam 45 anos. Você perde tempo. Você fica dando ouvidos para o diabo. A timidez nos afasta dos propósitos de Deus. Quando eu fiquei tímido no meu trabalho, eu perdi tempo. Perdi tempo, perdi dinheiro, porque eu fiquei desempregado. E estava me afastando daquilo que Deus tinha para a minha vida. A timidez te impede de sonhar. E quando você fica tímido, você não tem coragem de sonhar. Você está com medo. Não vai acontecer nada. Irmãos, quem já ficou com medo aqui, sabe como é que é ficar com medo. Começa a depressão, você começa a pensar que era melhor você não ter nascido, né? Puxa, era melhor que eu morresse. Essa vida que eu tenho. Quem já teve depressão aqui? Né? A pessoa não tem vontade de viver, ela não sonha mais. O diabo rouba os teus sonhos. A timidez rouba sonhos. É isso que a timidez faz. E o pior de tudo isso é que a timidez é a primeira de uma lista muito séria. Então presta atenção no que eu estou falando aqui. Olha para mim aqui. Apocalipse capítulo 21. Abra sua Bíblia. Apocalipse 21, versículo 7 diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos. Então, para começar, se Deus está dizendo que é quem vencer, ele já começa a dizer que quem está aqui no mais quanto aos, ele já está dizendo que esses não vão herdar nada e não vão ser meus filhos. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, que em outra tradução é os covardes. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, olha só onde tímidos está: aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Por que isso, queridos? Porque esses tímidos aqui, eles fogem de dizer que são filhos de Deus, tem vergonha. São aqueles que ficam como agente secreto. Ninguém sabe a identidade dele. Abra lá em Marcos 8:38. O que o Senhor diz aqui? Porquanto qualquer que entre esta geração e a geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, esse aqui não é acanhado. Esse aqui é o que tem vergonha, porque é covarde. Porque o acanhado, ele pode ser acanhado, ficar vermelho, mas ele diz: não, eu sou filho de Deus. Eu sou cristão. Sou servo de Deus. Eu não faço isso. Eu não vou em tal lugar. Porque eu sou filho de Deus. Eu não vejo determinados programas, porque eu sou filho de Deus. Aí vem os amigos, né? Você é um trouxa, você é um idiota, você é isso, você é aquilo. Porque normalmente é assim, o diabo usa qualquer coisa para dizer que você está errado, que você é qualquer coisa, né? que você é quadrado. Você vê isso nos meios de comunicação, uma pressão tremenda, né? Agora fica aquela pressão.
Então, os radialistas, os locutores, então eles vão tudo naquela mesma linha. Então, se você diz assim, não concordo com o homossexualismo, porque na palavra de Deus diz que isso está errado, você é um homofóbico. Não, eu não sou homofóbico. A palavra de Deus me ensina que eu preciso amar os homossexuais, preciso ter misericórdia da vida deles, mas a palavra de Deus diz que isso que eles fazem é pecado, e eles vão para o inferno por causa disso. E aí vem uma pressão em cima de você, para você tentar, para você não falar o que você pensa, para você não ser prejudicado, para você não ser preso. Vem uma pressão. E isso é um dos exemplos. Tem muito mais exemplos que a gente pode dar. Tentando fazer com que você tenha medo de ser cristão e de defender as suas ideias e se posicionar de forma correta. Você não pode ter medo, meu irmão. Você não pode ser tímido. Você não pode ser covarde. E por que ele diz aqui? Porque porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, esta geração nossa, esta é uma geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, amados, Jesus ele era manso, mas sabia ser duro quando era preciso. Jesus nunca era tímido, mesmo quando ameaçado com a cruz, ele não recuou, não voltou atrás, ele não se acovardou. Amém? A timidez nos impede de agir de forma correta. Eu acho que isso talvez seja o mais parecido com os nossos dias, ou com aquilo que as pessoas vivem, né? Pessoas fogem de resolver problemas. Eles não resolvem. Os problemas vão se adiando. Vai se procrastinando, né, a solução dos problemas, as conversas. Então preferem deixar as coisas erradas, mal resolvidas. E não se resolve aquilo. E aquilo não vai ficando. Então às vezes você carrega um problema de relacionamento com alguém por medo de ter que tocar em um assunto delicado. Por medo de ter que se expor. Pessoas preferem esconder sua identidade cristã, e é aqui que Jesus diz que se envergonhará deles. Preferem viver como agentes secretos, eu já falei isso. Às vezes agimos como Pedro, que disse que estava pronto para morrer com Jesus, e na hora da prova o negou 3 vezes. Ele ficou apavorado e fugiu. E eu falei aqui do meu trabalho, fugi da responsabilidade, eu já falei, fiquei desempregado. Né? Já contei aqui várias vezes o Adilson, quando eu falo aqui, irmãos, que o medo de resolver um problema rouba tua prosperidade, rouba o teu tempo. Um dia o Adilson podia vir aqui contar de novo o testemunho dele, de quando ele foi lá, resolveu uma situação com uma pessoa, se acertou com essa pessoa, pediu perdão para essa pessoa, reconheceu o erro, se humilhou diante dela, voltou a ser amigo dela, porque Deus estava no negócio, venceu o medo, venceu o que impedia ele de avançar. A vida dele foi num dia em que eu preguei, rompendo os limites. Rompa os seus limites. O que está limitando a sua vida? E ali ele entendeu que aquilo era algo que limitava a vida dele, e ele teve a coragem de romper com os limites dele, porque, meu irmão, Deus te leva além dos seus limites, amém? O povo de Deus, quando chegou diante do Mar Vermelho e diante do Jordão, eles chegaram no limite deles. Só que com Deus, eles atravessaram o mar e atravessaram o rio. Eles ultrapassaram os seus limites. Eles foram além do que eles podiam fazer sem Deus, com Deus. Sem Deus eles não podiam, e com Deus eles atravessaram. E com Deus você rompe seus limites, você resolve seus problemas, você tem coragem de conversar com as pessoas, de pedir perdão, de resolver. E você vai ver aí que a tua prosperidade estava sendo roubada. A tua bênção, uma solução, algo que... porta de emprego. Eu já estou nos 40 anos, não tem nada, não tem emprego mais para mim. Não tem uma ova, meu irmão. Amém? Não tem. Se Deus diz que tem, tem. Você não tem experiência, a tua carteira não está assinada, não tem... Meu irmão, se Deus quiser, Ele te coloca onde Ele quiser. Não te põe numa empresa, te faz virar supervisor.
Então hoje, foi isso que aconteceu com o nosso irmão. Foi de ser vendedor, virou supervisor, cresceu. Deus deu vitória. Deus abençoou, resolveu o problema de casa, de IPTU, de tudo. Isso não é um milagre? Ele olha para a vida dele anos atrás, rompa os seus limites. Deixe de ter medo, siga em frente. Amém? Com Deus, Ele te ajuda a vencer. E eu já dei meu testemunho aqui de quando eu fui comprar minha casa. Porque quando eu falo que os homens fogem da responsabilidade, irmãos, eu já era pastor, vocês já me conheciam. E a minha esposa, amor, precisamos ter fé. Amor, nós precisamos acreditar que Deus pode fazer. Amor, vamos em frente, amor. Eu falo, meu Deus, eu não quero problema para a minha vida. Homem é assim. Eu não quero dor de cabeça, eu não quero dívida. Dívida bem pensada, feita com sabedoria. Amém, querido? Não é dívida irresponsável. Porque as pessoas que fazem dívidas irresponsáveis, primeiro, quando elas querem, porque querem, e porque não tem dinheiro. Né? E aí ela faz pela fé, e aí ela não paga porque falta fé. Não, porque não era para fazer. Mas aí eu tive que romper, tive que orar, clamar, buscar Deus, e fui, e acreditei, e o Espírito Santo foi me dando sabedoria, foi me ajudando a crer, foi me dando graça, porque eu fui buscar Deus, e tomar a frente, e acreditar que algo podia acontecer. E eu já dei esse testemunho, não vou repetir aqui, né? Mas estamos lá, estamos na nossa casa há 4 anos. Aleluia. Deus é bom, amém? Deus tinha algo para mim ali, Deus tinha uma bênção, mas tem que romper. E não foi fácil, tem o tempo de luta. Tem o tempo de luta para você conquistar. Tem o tempo que você vai clamar, que você vai orar. A nossa luta hoje, irmão, não é com espada de verdade, viu? Me entenda. Você entrar na Caixa Econômica com uma espada, cortando a cabeça de todo mundo, você vai preso. A tua luta, meu irmão, é lá de madrugada, joelho no chão. Deus, me ajuda. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me ajuda a ter fé. Senhor, me capacita. Senhor, me dá direção. Senhor, move os corações. Senhor, faz o que for preciso. Amém? E você vence. Aleluia. Deus é bom. Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então cutuca quem está do seu lado e diz assim: deixa de ser frouxo. Isso. Amém? Pronto. Tem gente que aproveita, né? Essas horas. Aproveita para... Completa a frase. Deixa de ser frouxo, você é um homem de Deus. Isso aí. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé. Fica de pé e presta atenção no que eu vou falar. Quando Josué precisou entrar na terra prometida, Deus falou com ele que seria com ele todos os dias. Deus foi dar um recado para ele. Ele sabia que Josué precisava ouvir aquilo. Ele disse lá em Josué 1:5, ele falou para quem? Para Josué. Por que ele falou para Josué? Porque 45 anos atrás, Josué, quando toda a nação tinha ficado com medo, Josué e Caleb tinham sido corajosos. E agora ele se tornou, foi levantado como general, como líder de uma nação. Imagina, se nós precisamos, o líder de um exército, o líder de uma nação, precisa muito mais ouvir isso. Deus falou para ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Aí você diz assim: ah, mas Deus falou isso porque era Josué. Jesus nos fala lá em Mateus 28, 19 e 20. Fala para todos nós, fala para você, fala para mim. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém, querido?
Deus é contigo. Fala para o teu irmão, Deus é contigo. Deus é contigo, meu irmão. Para você não ser tímido nesta terra. Para você não ter medo de tomar a decisão certa. No teu trabalho, na tua escola, na tua casa, no teu condomínio, seja onde for, de se posicionar como servo de Deus, como cristão. Aleluia. Deus é contigo. Glória a Deus. Então eu queria orar, meu irmão. E hoje eu queria orar com todos os casados que estão aqui. Todos os homens casados. Eu queria que vocês viessem aqui na frente. Todos os homens casados. Venham aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque talvez se eu fizer um apelo, os homens fogem da responsabilidade de vir aqui na frente. E por que, irmãos? Sobre os homens está uma responsabilidade maior do que está sobre as mulheres. O homem é o cabeça da casa. Do homem vai ser cobrado muita coisa que não vai ser cobrado da mulher. Amém? É do homem. Então o homem precisa dessa oração. Eu sei disso porque eu sou homem. E sofro das mesmas coisas que todos os homens que estão aqui sofrem também. Deixa eu ficar desse lado aqui que é melhor. Passo pelas mesmas lutas. E o homem é tentado, porque o diabo sabe quem ele tem que atingir dentro de casa. Tentar fazer com que o homem fuja das responsabilidades. E tem coisa que se o homem fizer dentro de casa, a casa fica melhor. A mulher fica melhor, os filhos ficam melhor. Quando o pai toma a dianteira, quando o pai é firme, tem pulso firme quando é preciso. Quando o pai chama os filhos para orar. Irmãos, eu oro com a minha filha e com a minha esposa todos os dias. Todos os dias. Ah, mas não precisa, porque tua esposa é pastora, você é muito mais tranquilo. Irmãos, eu sei que eu preciso orar por ela todos os dias. E lá em casa, quem ora 90% das vezes é o papai, é o marido, é ele que vai e pega a palavra, vamos orar. Quem chama elas para orar todo dia sou eu. Não é minha esposa, sou eu que chamo. E se eu não chamar, aí ela chama. Mas normalmente ela não precisa, porque eu estou ali para falar, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos abençoar a nossa casa, vamos abençoar, tem uma situação assim, tem uma filha de um irmão que está enfermo, oro todo dia por ela, todo dia. Tem a esposa lá do pastor Eric que está enferma, a gente ora todo dia por ela. É de outra igreja, todo dia. Tem fulano, todo dia, até eu ter uma resposta de que veio a vitória. Tem situações, a gente ora todo dia. Amém? Eu abençoo a minha esposa todo dia, abençoo a mente dela, o coração dela, o ministério que Deus colocou na vida dela. E você, meu irmão? Tua mulher quer ver a tua oração. A tua mulher quer ver você chamar ela para orar. Querida, vamos orar aqui. Vamos expulsar os demônios. Tem dia, é raro, mas tem dia em que eu sinto que eu tenho que orar e expulsar os demônios de casa. Ou você acha que o demônio não vem na minha casa? Não vem me atormentar? Não vem atormentar minha esposa, minha filha? Você acha que ninguém liga lá, às vezes, para falar besteira? Ou se o diabo não lança alguma coisa para causar medo? O mesmo problema que bate na tua casa, bate na minha, que bate na casa de todo mundo. É a mesma luta. Só que cada um Deus levanta de um jeito. Amém? E cada um Deus vai cobrar de um jeito. Então eu tenho que falar, porque eu vou ser cobrado. Tenho que ensinar. Estou na função de ensino. Amém, queridos? Então é isso, meu irmão. Deus tem. Não, homens de Deus, não fujam das suas responsabilidades. Busquem a Deus. Busquem a Deus. Se você, meu irmão, se você na tua casa começar a buscar Deus, olha, metade dos problemas estão resolvidos. Metade. E se você orar com a tua esposa, junto com ela, mais outra metade. Vocês vão vencer, vocês vão romper, vocês vão ver Deus dar sabedoria para vocês. Deus vai dar sabedoria para soluções na sua casa. Financeira, de relacionamento, emocional. Amém? Tudo. Deus ouve as orações, mas Ele precisa que dois orem. Então ora.
Amém? Agora que eu convidei todos os homens, dá mais um passinho para frente. Se tem alguma mulher que está aqui hoje e sente também na sua vida que muitas vezes o medo está roubando algo de você, o medo de resolver um problema, o medo de tomar uma atitude, talvez no seu trabalho, talvez na sua casa, o medo de falar algo que você precisa falar, não sei. Os exemplos que eu dei hoje, você sabe o que pode ser. Se você, minha irmã, sente esse desejo, e você jovem, você que não se casou e quer vir à frente, vem à frente aqui. Se você tem medo de se posicionar como cristão, vem à frente, sai do seu lugar. Amém? Minha irmã, meu irmão, jovem, adolescente, se você tem vivido com medo, sai do seu lugar e vem aqui. Não precisa dizer qual é o medo e a dúvida. Aleluia. Eu já vou orar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Se tem mais alguém para vir, venha. O seu coração. Então feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, soberano, eterno, Deus maravilhoso, que tem nos guardado. Senhor, o Senhor que foi com Elias, o Senhor foi até a caverna com Elias. O Senhor foi lá no porão onde Jonas estava. Deus amado, o Senhor que vai aonde os teus filhos estão, por misericórdia, por amor. Deus amado, o Senhor que sabe dos medos e das dúvidas, o Senhor que sabe aquilo que provoca medo nos corações, que, Senhor Deus amado, muitas vezes rouba dos homens a coragem, rouba das mulheres a coragem de dizer o que precisa ser dito, a coragem de tomar a atitude que precisa ser tomada, Senhor, de tomar o posicionamento que é necessário, de romper com o que precisa ser rompido na nossa vida, Pai, romper com o pecado, romper com a idolatria, Senhor, romper talvez, Senhor, com amizades que estão nos levando para um caminho errado de pecado, Senhor Deus amado. O Senhor sabe de tudo, Deus. O Senhor sabe o que faz com que um homem não se levante e atrase o plano e o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Que atrase, Senhor, que roube o seu tempo, que roube a sua prosperidade, que roube a solução dos problemas. O Senhor sabe de tudo, Deus. Eu quero pedir essa noite, tem misericórdia destes homens. Porque, Senhor, eu quero declarar, Senhor, com fé e falar aquilo que eles são. Homens de Deus, aleluia. Eles são homens de Deus, Senhor, que o Senhor chamou, homens que o Senhor criou e colocou sobre cada um deles, Senhor, tanto homens como mulheres que estão aqui jovens, o Senhor colocou sobre eles dons e talentos, capacitações para serem usadas no teu reino, Senhor, para desfazerem a obra do diabo, para desfazerem as obras das trevas, para irem e dar frutos, para irem, Senhor Deus, ensinar as nações, batizar, Senhor, muitos. E o Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor é conosco, o Senhor é com cada um deles, ó Deus. O Senhor é com cada um deles, Pai, para se posicionar com coragem, para tomar atitudes, para chamar suas esposas e sua família, para orar por eles e abençoá-los todos os dias, e repreender a obra das trevas na vida deles, e repreender a ação do diabo nas suas vidas, no seu casamento, na vida dos seus filhos, Senhor. Senhor, eu peço essa noite, dá para esses homens sabedoria, dá para esses homens determinação, Senhor, hoje, Pai, dá para eles a coragem, Senhor, mostra para eles que o Senhor é com eles, que o Senhor os chama, como o Senhor chamou Gideão, Senhor, o Senhor os chama de varões valorosos, aleluia, homens cheios do Espírito Santo, que vão vencer os seus inimigos como se fossem um homem só. Glória a Deus, abençoa-os com o teu poder, com a tua unção, com a tua sabedoria, com a tua coragem, com a tua determinação. Abre os seus olhos, amplia seus horizontes, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem para a vida deles, para aquilo que o Senhor quer que eles conquistem, para aquilo que o Senhor quer que eles façam, Senhor, em nome de Jesus, na sua vida e nas suas casas, Pai. Eu te peço isso, livra-os do poder do pecado, livra-os do poder da pornografia, livra-os do poder da prostituição, em nome de Jesus, Pai.
Livra-os, ó Deus amado. Senhor, faz desses homens que andam em santidade, Senhor, que não tem vergonha de demonstrar a sua identidade cristã. Aleluia. Homens cheios do Espírito Santo, Senhor Deus, que dizem não para o pecado, que se levantam contra aquilo que está errado neste mundo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa estes homens, ó Deus amado. Unge-os, ó Deus, capacita-os hoje. Senhor, que hoje seja na vida deles, ó Deus, um divisor de águas, Pai. Um divisor de águas, Senhor Deus. Um tempo novo, como nós já falamos hoje neste culto, Pai. Uma nova história na vida de cada um deles. Uma nova história na vida destas famílias, na vida destas mulheres, na vida destes jovens. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu recebo. Louvado seja o nome do Eterno, do Soberano. Glórias ao teu santo nome, Senhor dos Exércitos. Glória ao teu nome pelo chamado que o Senhor tem nas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a cura. Eu recebo. Aleluia. Recebe a unção. Deus é maravilhoso. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Glória a Deus. Amém. Pode ficar de pé ainda. Acho que já foram dados todos os avisos. Amém? Certo? Então nós podemos orar, encerrar o culto. Deus abençoe sua vida tremendamente. Fala para quem está do seu lado. Você é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Fala para uma irmã. Fala, você é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Amém? Eu quero mais uma vez saber quem nos visita hoje pela primeira vez. Levanta a mão assim. Primeira vez. Vocês chegaram depois, né? Sejam bem-vindos, viu, queridos? Amém. Vocês ganharam lembrança lá na porta? Já ganharam. Glória a Deus. Amém. Irmãos, não deixe os visitantes saírem sem um abraço. Amém? Sem que vocês abracem ele, sem que vocês saibam o nome deles, pelo menos. Tá bom? Então é isso. Glória a Deus. Vamos orar? Então, dá a mão para o seu irmão aqui. Vamos fechar o corredor. Vamos fazer uma oração. Isso, depois da oração, eu peço que quem puder nos ajudar, junte as cadeiras, como vocês têm feito todo domingo. E tem ajudado as irmãs que fazem limpeza aqui na segunda-feira. Ok? Isso, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado mais uma vez por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas esta noite. Obrigado, Pai, porque nós, Senhor Deus, viemos aqui para te oferecer um culto, para te adorar com aquilo que o Senhor tem feito em nós e nos dado. Mas é sempre o Senhor que nos abençoa muito mais. Por isso, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom, porque Senhor, mais uma vez, o Senhor nos lembrou que o Senhor é conosco todos os dias. Aleluia! É o Senhor que está conosco para nos ajudar, para avançarmos, para cumprirmos os teus planos e os teus propósitos. Abençoa cada família neste lugar. Abençoa cada lar representado aqui. Os casamentos, os filhos, ó Deus amado. Abençoa o trabalho dos teus filhos, as mãos deles, para que haja bênção e prosperidade no trabalho de cada um. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com esta igreja e com toda a igreja de Jesus na terra. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.